gente já está aqui com o técnico Paulo Souza, após essa vitória sobre 3-1 diante do Botafogo. E vamos iniciar a nossa coletiva. Boa noite, Paulo. Obrigada por estar aqui presente. A primeira pergunta vai do jornalista Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Paulo, quão importante é vencer o primeiro clássico na temporada? São todos jogos importantes para vencer e, sobretudo, quando nós temos processos novos, ajudam bastante vitórias, clássicos, derbys, todos eles ajudam porque dão consistência, dão convicções e conseguimos conectar, para mim são coisas muito importantes, haver uma sinergia com a nação. Esse, sem dúvida, é fundamental, este tipo de vitórias. László Dalpovo, do Lance. O Flamengo foi dominante e muito superior ao Botafogo hoje. O que mais te agradou taticamente e que você ainda vê espaço para melhorar? Bom, sobretudo, eu começo pelo espaço para melhorar, porque eu vejo sempre esse mesmo espaço. Sobretudo, o que nós temos que melhorar é conduzirmos o jogo sempre de forma a não termos pausas no jogo. Mesmo que o adversário procure, desde muito cedo, essas mesmas pausas. Ou seja, temos que estar muito focados sempre no jogo. E depois, dentro da facilidade que o jogo parece ter, temos que estar intensamente concentrados para que o nosso jogo seja consistente. E isso mentalmente é algo que a equipa tem que entender e que tem que melhorar. Sobretudo quando fazemos substituições, sejam elas com jogadores com características que possam ser um pouco mais diferentes, sobretudo os jogadores que têm uma característica de contra-ataques, de transições ofensivas, de grande velocidade. Temos que ter a capacidade de pensar que todas as jogadas têm que ser finalizadas, não podemos perder bolas para podermos ter uma dupla transição. Após uma transição ofensiva perdemos e temos que entrar numa transição defensiva. Corremos demasiado, deixamos de ter controle e aconteceu em algum momento. Houve boas partes, sobretudo na segunda parte, desse mesmo controle para podermos definir qual o momento da velocidade do jogo e a verticalidade para finalizações. Foram ótimas, mas sobretudo temos o controle total desde o princípio ao final do jogo. Tivemos boa qualidade no jogo, conseguimos ir por fora, quando o nosso adversário fechava por dentro. Entendemos quando havia basculações, rapidamente podemos jogar por dentro e darmos verticalidade ao nosso jogo. A mobilidade dos três jogadores da frente foi extraordinária, deu-nos a capacidade de podermos chegar à área várias vezes e termos oportunidades de golo. Para melhorar eficácia, como sempre, porque acho que nós podíamos já ter o controle do jogo logo na primeira parte e temos que entender que temos que ter essa maturidade para o fazer. Terceira pergunta é do jornalista Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa noite, Paulo. Com Pedro como referência, chamou a atenção mais uma vez a liberdade na movimentação de Gabigol no ataque, partindo do lado direito. Qual o limite de liberdade você dá a ele nessa movimentação ofensiva, considerando que há também obrigações defensivas? E ele teve-as hoje mais uma vez, e isso é de salutar, porque nós não é só a linha defensiva que defende, mais o goleiro, não é só os volantes que filtram o jogo, temos que ter um bloco defensivo e a primeira linha de pressão é importante. Sabemos que, sobretudo, há jogadores que têm mais dificuldade para manter processos intensos sem bola, mas temos que melhorar, como hoje, o posicionamento, mesmo quando estamos cansados, e isso fizemos, e todos eles tiveram uma disponibilidade grande de pressão, de chegar aos posicionamentos quando também estavam cansados, e isso é de salutar. Em relação à mobilidade do Gabi e do Arrasca, pois quando temos um jogador que dê profundidade como o Pedro, em que tem que melhorar ainda mais essa profundidade, ou seja, tem que entender que quando temos jogadores de mobilidade, quando temos jogadores por fora, ele, sem dúvida, é importante poder estar dentro, mais próximo da área, enquadrado praticamente com os postes,
de forma a poder fazer a diferença, como fez no golo, e tem que estar mais próximo para dar essa mesma profundidade, para poder criar espaços e tempos à mobilidade dos nossos jogadores que possam entrar em entrelinha. E isso aconteceu, e o Gabi entendeu isso muito bem, como o Arrasca, e fizeram realmente um bom jogo. Monique Danello, da TNT Esportes. Paulo, boa noite. No domingo você falou rapidamente sobre o tema, mas nos últimos dias a disputa de pênaltis da Supercopa ainda repercutiu bastante e o Gabigol acabou no centro de uma grande polêmica, sendo criticado pela escolha dele naquele momento. Hoje, mais uma vez, ele fez o gol e foi decisivo na construção do resultado. Como esse tema foi administrado internamente, vocês chegaram a conversar sobre isso com ele e com o grupo? Bom, como a pergunta assim o diz, há coisas que realmente têm que se tratar internamente, mas como no futebol, rapidamente temos que focar-nos no jogo seguinte, e hoje, sobretudo, era um clássico bem importante para nós, para continuarmos a consolidar os nossos processos, para a nossa nação. Houve um foco e essa intensidade desse foco hoje viu-se nessa mesma qualidade, e a performance que a equipa e todos os intervenientes tiveram foi extraordinário. Sidão Marinho, Litoral News. Boa noite, Paulo Souza. O Lázaro aproveitou mais uma oportunidade e tem buscado seu espaço no elenco. Como você analisa o jovem jogador? De que forma ele colabora com o seu esquema tático? É um jogador que tem estado muito atento, muito focado, tem trabalhado muito bem, tem adquirido e tem seguido as nossas indicações de uma forma clara, e por isso vai tendo as suas oportunidades, jogando de início, entrando. É um jogador como outros da base, em que tínhamos referências visuais e também escritas. Quando chegamos, interagimos também com os responsáveis da base, para podermos ter ainda mais elementos, de forma a podermos direcionar um melhor trabalho, e sem dúvida é um rapaz, como eu disse, eu repito, é um rapaz que está super focado, super intenso, a procurar adquirir toda a direção que nós lhes damos, e mais uma vez hoje cumpriu muito bem para poder nos ajudar a ganhar jogos do início ou durante o jogo. Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo. Tivemos o seu trio ofensivo marcando os 3 gols do Clássico. Você acredita que aos poucos consegue fazer o ataque funcionar bem, independente de quem está em campo, visto que foi bem também com BH e Gabi? Bom, como eu falei da nossa organização defensiva, em que todos têm um papel importante, porque temos ideias bem concretas a nível do bloco, a nível de cada jogo também temos estratégicas para poderem ser cumpridas. Em termos ofensivos, na nossa organização ofensiva, a mesma coisa. Nós, ou seja, não são só o trio de ataque que tem que funcionar, a nossa qualidade de produzir, a nossa capacidade de atrair adversários para certas determinadas zonas, para podermos dar velocidade, dar os timings certos, de forma a que a mobilidade do nosso trio de ataque seja a mais correta, seja a mais conseguida, e depois, quando chegarem em certos determinados espaços, sobretudo nos corredores centrais, onde eles têm uma interação mais próxima, poderem fazer a diferença. E hoje foi boa, poderia ser muito melhor, porque, como eu disse anteriormente, pecamos ainda muito pela eficácia. Vai haver jogos em que o número de oportunidades vão ser menores do que aquelas que criámos hoje, e essa eficácia com certeza vai fazer diferença. Penúltima pergunta, do jornalista Rafael De Angeli, da TV Globo. Paulo, boa noite. O quanto o João Gomes evoluiu desde que você chegou ao Flamengo? E você acredita que ele é um jogador que se encaixa bem no seu esquema atual? Você o vê como titular hoje? Tenho vindo a dizer que todos são titulares. Nós vamos precisar de todos os jogadores. E como foi a minha resposta em relação ao Lázaro, é muito parecida. É um rapaz
que tem vindo a assimilar muito todo o nosso, todas as nossas indicações. Fisicamente é um jogador importante, sobretudo nos duelos. Tem dado muita dinâmica ao jogo, tem entendido o jogo de posições e de espaços e de timings. Por isso é mais um elemento dentro do nosso elenco para poder ajudar a nossa equipa. Eles sabem perfeitamente, foi desde o princípio que eu fui muito direto. A equipa está à frente de qualquer um de nós, todos temos que estar disponíveis, de forma a podermos ajudar a equipa, a adquirirmos as ideias, os conceitos e estarem sempre prontos para quando eu, como líder, tomar essas decisões, poder ajudar a equipa a ganhar jogos. Última pergunta, Luciana Zogaibe, da Rádio Roquete Pinto. Boa noite, Paulo. Temos visto uma equipe que parece absorver cada vez mais o entendimento do novo esquema tático, mas que ainda desperdiça muitos gols. Você e sua comissão técnica têm trabalhado essa questão de maneira específica? Todas as semanas procuramos ter desafios individuais e entre eles, entre os jogadores do nosso elenco, de forma a podermos criar foco, atenção no último passe, como cruzamento, assistências e, com certeza, também, sobretudo, na finalização. Temos vários jogadores com muita capacidade de finalização e queremos aumentar esse número de eficácia, sem dúvida, porque é fundamental para podermos estar sempre numa posição que queremos, ou seja, sempre em primeiro. Daí temos esse mesmo trabalho. Como eu disse anteriormente, mas é sempre muito complicado, porque as equipas cada vez mais, hoje fisicamente, estão mais trabalhadas, taticamente as equipas têm muitos fundamentos, estrategicamente estão preparadas, mentalmente estão preparadas, sobretudo quando jogam contra o Flamengo, contra nós. Daí conseguirmos construir, temos o volume de construção que temos normalmente em todos os jogos contra qualquer adversário, que nos permite sempre ter mais oportunidades que o nosso adversário. Temos que ser mais eficazes e isso é um elemento que nós temos vindo a trabalhar para podermos, sem dúvida, em cada jogo, sair vencedor.